Beleza. Meus amores, agora tem um detalhezinho aqui que eu quero mostrar para vocês. Muita atenção. Apagar. Nós vimos que ele pode dar para a gente o conectivo sim, então, e pedir o resultado. E esse resultado pode ser com o próprio sim, então, que é a equivalência 1, ou esse resultado pode ser com ou, que é a equivalência 2. Só que a questão pode pedir assim, estudo ou trabalho. Estudo ou trabalho. Qual a equivalência disso aí? E Holanda, que perguntou, ele poderia falar, necessariamente é verdadeiro o quê? Tá bom? Mesma coisa que equivalência. Aí você fala, Felipe, como é que eu vou fazer a equivalência se a proposição está com ou? Preste atenção. Nós vimos que P então que é igual, é equivalente à negação de P ou Q. É a neuma, nega a primeira ou mantém a segunda. Ele pode te dar o se então e pedir para você fazer a neuma. Mas ele pode fazer o contrário. Ele pode te dar a neuma e você responder o se então. E como é que eu vou fazer isso, Felipe? Pessoal, é a mesma coisa. A primeira você vai trocar. A segunda você vai repetir. E agora, se ele te der o ou, você bota se então. Se ele te der se então, você bota o ou. Mas o conceito é o mesmo. Essa primeira você vai negar. Então vai ficar não estudo. A segunda você vai manter. Trabalho. Se ele me deu o ou, eu vou colocar sim então. Se não estudo, então trabalho. Essa é a resposta. Beleza? Então, se ele me dá o sim então, troco a primeira, repete a segunda, o sim então vira ou. Se ele me der ou, troco a primeira, repito a segunda, o ou vira sim então. O conceito é o mesmo. Ou para sim então para ou. Troca a primeira, repete a segunda. 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 É assim. Show? Vamos ver na prática? Ó. Na prática. Questãozinha da ESAF. Pessoal, o que vocês acham de passar no concurso? Coloca para mim no chat. De passar no concurso? Tô molhando tudo aqui. O computador tá rachado. O que vocês acham de passar no concurso que ganha 21, 22 mil reais? O que vocês acham? É esse aqui. Esse concurso aqui da Receita Federal. Olha o que a Receita cobrou. João não chegou ou Maria está atrasada. Equivale, ele quer uma equivalência. Ele quer uma equivalência do ou. O que você faz? Troca a primeira, repete a segunda. O ou vira sim então. Se for sim então, vira ou. Vamos lá? João não chegou cedo. Troca a primeira. João chegou cedo. O ou vira se então. E a segunda você mantém. Troca a primeira, repete a segunda. A segunda você mantém. Então,
Maria está atrasada. Se João chegou cedo, vírgula, Maria está atrasada. Pessoal, um detalhezinho, tá? A vírgula, muitas das vezes, ela faz papel do então. Show de bola? É o que o português chama de elipse. É a vírgula ocultando uma palavra. Tá ok? E aí? Tá pronto ou não tá para ganhar um salário de 21 mil reais? O que vocês acham? Vou pro... Qual é a regra? A regra não é neuma? O que significa neuma? Negar a primeira e manter a segunda. Nega a primeira, mantém a segunda. A primeira diz, Pedro não é pedreiro. A segunda diz, Paulo é paulista. Você vai negar a primeira e manter a segunda. Pedro não é pedreiro. Pedro não é pedreiro, nega isso, troca. Pedro é pedreiro. Então você coloca Pedro é pedreiro. Paulo é paulista. Troca. Troca não, desculpa, é neuma, mantém. Então, troca a primeira, mantém a segunda. Paulo é paulista, você mantém. Paulo é paulista. Se ele me deu ou, você bota sim então. Se ele me deu sim então, você bota ou. Então, se ele me deu ou, você coloca sim então. Se. Então. Se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista. Conforme a maioria disse aí, gabarito letra A. Então, errei, Felipe. Ótimo. O importante é aprender. Porque onde você não pode errar é no dia da prova. Beleza? Então, o que eu fiz? Pedro não é pedreiro. Nega. Pedro é pedreiro. Paulo é paulista. Repete. Mantém. Paulo é paulista. O ou vira sim então. Se fosse sim então, ia virar ou. E aí? Ficou claro agora?